Uma jovem escrava grávida entrou no salão lotado de autoridades, e o que ela revelou fez o coronel mais poderoso da região cair de joelhos na frente de todos. Uma verdade escondida por mais de 30 anos estava prestes a destruir uma das famílias mais ricas do Brasil imperial. O que ela disse? Porque o coronel, um homem que nunca se curvava para ninguém, caiu de joelhos implorando perdão. Antes de descobrir essa história incrível que vai te deixar sem palavras, me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo? E se você ama histórias reais que parecem filmes, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Agora vem comigo descobrir a verdade que abalou toda uma fazenda em 1867. O salão da fazenda Santa Helena estava repleto naquela noite de junho de 1867. As luminárias de cristal importadas da Europa refletiam sua luz dourada sobre os rostos da elite cafeeira do Vale do Paraíba. Coronel Augusto Rodrigues da Silva havia convocado seus amigos fazendeiros, políticos da região e até alguns representantes da corte para aquela reunião extraordinária. O tema era delicado: a crescente pressão abolicionista e como proteger seus interesses diante das mudanças que se anunciavam no horizonte do império. As mulheres, vestidas com suas crinolines volumosas e joias reluzentes, conversavam nos cantos enquanto os homens debatiam ao redor da mesa de mogno. Escravizados circulavam silenciosamente servindo vinho do Porto e iguarias francesas, invisíveis aos olhos daqueles que os consideravam propriedade. O coronel, com seus 60 anos bem vividos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados e bigodes fartos, discursava sobre a ordem natural das coisas e a necessidade de manter a civilização. Foi nesse momento, quando sua voz ecoava com autoridade pelo salão, que a porta se abriu lentamente. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Todos os olhares se voltaram para a figura que acabará de entrar. Era Benedita, uma jovem escravizada de apenas 17 anos, seu ventre arredondado denunciando uma gravidez avançada. Seus pés descalços mal faziam ruído sobre o assoalho encerado. Ela vestia um simples vestido de algodão cru, remendado em vários lugares, contrastando brutalmente com a opulência ao seu redor. O coronel empalideceu. Seu copo de vinho escorregou de sua mão, estilhaçando-se contra o chão em 1000 pedaços, como um presságio do que estava por vir. O que significa isso? Trovejou ele, tentando recuperar sua compostura diante dos convidados atônitos. Quem autorizou essa insolência? Mas Benedita não baixou os olhos como era esperado. Pela primeira vez em sua curta e sofrida vida, ela manteve o olhar firme, fixo nos olhos do homem mais poderoso daquela região, o homem que determinava seu destino desde que nascerá naquelas terras. Benedita nascerá na senzala da fazenda Santa Helena, filha de Rosa, a cozinheira da Casa Grande, e de um pai que ela nunca conhecera. Desde pequena, fora criada entre os fogões e as panelas, aprendendo os segredos culinários que faziam a fama dos banquetes do coronel. Rosa a educara com severidade, ensinando-lhe não apenas a cozinhar, mas também a ler e escrever às escondidas, usando páginas velhas de jornais e carvão como giz. Era um crime perigoso, mas Rosa acreditava que o conhecimento era a única arma que poderia dar alguma dignidade à sua filha. A menina crescerá bonita, com traços delicados e olhos profundos que pareciam guardar uma sabedoria antiga. Quando completou 15 anos, a sinhá moça Mariana, filha do coronel, tomou-a como sua criada pessoal. Foi assim que Benedita passou a circular pela Casa Grande, testemunhando de perto os luxos e as hipocrisias daquele mundo. Mariana era apenas 2 anos mais velha que ela, mas o abismo social entre ambas parecia intransponível. A sinhá tratava-a com uma mistura de afeto condescendente e crueldade casual, como quem acaricia um animal de estimação mas não hesita em castigá-lo quando desobedece. Foi durante esses anos que Benedita conheceu Gabriel, um jovem escravizado que trabalhava nas plantações. Eles se encontravam às escondidas, nos poucos momentos de folga que lhes eram permitidos aos domingos. Gabriel falava de liberdade com uma paixão que assustava e fascinava Benedita. Ele pertencia a uma irmandade secreta que reunia escravizados de várias fazendas, onde se discutiam notícias sobre as leis abolicionistas, rotas de fuga e até rumores sobre uma guerra distante onde homens negros lutavam por sua liberdade.
Eram conversas perigosas, sussurradas em cantos escuros, sempre com o medo de serem descobertos. Mas o amor entre eles era genuíno, uma centelha de humanidade em meio àquela desumanidade institucionalizada. Gabriel prometera a Benedita que encontraria um meio de comprar em suas alforrias, que juntaria cada vintém que conseguisse ganhar com trabalhos extras. Sonhavam com uma vida simples em alguma cidade distante, onde pudessem casar-se de verdade, diante de Deus e dos homens, e criar seus filhos livres. Mas o destino tinha outros planos. Há 6 meses, Gabriel simplesmente desaparecera. Alguns diziam que fora vendido para um fazendeiro do sul. Outros sussurravam que ele tentará fugir e fora capturado pelos capitães do mato. Benedita nunca soube a verdade, mas dentro dela crescia agora o fruto daquele amor. Atrás de Benedita, outra figura emergiu da penumbra do corredor. Era Padre Antônio, o vigário da paróquia local, um homem de meia-idade com reputação de ser compassivo com os escravizados, o que lhe rendera tanto a admiração dos humildes quanto a desconfiança dos poderosos. Ele carregava em suas mãos um livro encadernado em couro, não a Bíblia, como seria de se esperar, mas algo diferente. Seu rosto estava pálido, as mãos tremiam visivelmente. Coronel Augusto, disse o padre com voz firme, apesar do medo evidente em seus olhos, perdoe-me por esta intromissão em sua reunião, mas há uma questão de consciência que não pode mais esperar. Esta jovem procurou-me no confessionário há 3 dias. O que ela me revelou, o que ela me mostrou. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Não posso mais guardar este segredo sob o selo da confissão, pois ela me dispensou deste voto. O que está em jogo aqui transcende as leis dos homens e toca nas leis de Deus. Os convidados murmuravam entre si, alguns já se levantando de suas cadeiras, pressentindo um escândalo. Dona Eulália, esposa do coronel, uma senhora de 50 anos que mantinha sua dignidade como um escudo contra as imperfeições do mundo, aproximou-se do marido, tocando-lhe o braço. Augusto, o que está acontecendo? Quem é essa moça? Mas o coronel não respondeu. Seus olhos estavam fixos em Benedita, e neles havia algo além da raiva. Havia medo. Fale logo, padre, explodiu finalmente o coronel. Que teatro é esse? Que direito tem de interromper minha casa, de trazer essa escrava para meu salão diante de meus convidados? Sua voz trovejava, mas aqueles que o conheciam bem podiam perceber a nota de desespero que se escondia sob a fúria. O padre Antônio abriu o livro que carregava. Não era um livro religioso, mas um registro de batismos, casamentos e óbitos da paróquia, documentos que remontavam a décadas. O que tenho a dizer, começou o padre, mudará tudo o que o senhor pensa que sabe sobre si mesmo, sobre sua família e sobre esta jovem. O padre folheou as páginas antigas do registro até encontrar o que procurava. Há 32 anos, começou ele, sua voz enchendo o salão agora completamente silencioso, uma jovem chamada Isabel foi batizada nesta paróquia. Ela era filha de africanos libertos que haviam comprado sua alforria trabalhando como sapateiros na vila. Isabel cresceu como uma jovem livre, educada, bonita. Quando tinha 18 anos, conheceu um jovem comerciante português recém-chegado ao Brasil, cheio de ambições. Eles se apaixonaram. Dona Eulália soltou um pequeno grito abafado, como se pressentisse onde aquela história ia dar. O coronel estava imóvel como uma estátua, apenas sua respiração pesada denunciando a tempestade interior. Esse jovem português, continuou o padre, prometeu-lhe casamento. Mas quando Isabel engravidou, ele mostrou sua verdadeira face. Em vez de honrar sua palavra, ele a acusou falsamente de roubo. Com dinheiro e influência, conseguiu que ela fosse condenada. Pela lei da época, Isabel perdeu sua condição de liberta e foi escravizada como punição. Foi vendida como escrava doméstica para esta mesma fazenda. O impacto das palavras do padre foi como um raio. Alguns convidados se entreolharam, começando a compreender a magnitude do que estava sendo revelado. Outros permaneciam confusos, esperando o desfecho. Esse jovem português, disse o padre, agora olhando diretamente para o coronel, era o senhor Augusto Rodrigues da Silva.
E Isabel era a mãe de Rosa, que por sua vez é mãe de Benedita. Rosa nasceu aqui nesta fazenda, filha de Isabel e do Senhor. O silêncio que se seguiu era tão denso que parecia sugar o ar do salão. Dona Eulália cambaleou, sendo amparada por duas amigas. Mariana, a filha legítima do coronel, deixou escapar um soluço, levando as mãos à boca. Mentira! Rugiu finalmente o coronel, mas sua voz saía rouca, sem convicção. Mentiras diabólicas. Padre, o senhor enlouqueceu. Como ousa fazer tais acusações infames? Mas mesmo enquanto negava, seus olhos traíam o reconhecimento. Ele sabia que era verdade. Sempre soubera, no fundo de sua consciência, onde escondera aquele pecado por mais de 3 décadas. Benedita finalmente falou, sua voz baixa mas clara como cristal. Minha avó Isabel morreu quando eu tinha 5 anos. Mas antes de morrer, ela contou tudo à minha mãe. E minha mãe me contou quando completei 15 anos. Ela me fez jurar que eu guardaria o segredo, que sobreviveria, que não desafiaria o Senhor. Mas eu não posso mais ficar calada. Suas mãos descansaram sobre o ventre grávido. Esta criança dentro de mim é sua bisneta, coronel. Sou sua neta. Minha mãe Rosa é sua filha, fruto de seu amor ou de sua luxúria com Isabel. O padre voltou a falar. Isabel manteve um diário, escondido durante todos esses anos. Rosa o entregou a Benedita, que por sua vez mostrou-se. Está tudo aqui, datas, detalhes, até cartas que o senhor escreveu a Isabel prometendo casamento, antes de traí-la. Ele ergueu alguns papéis amarelados pelo tempo. Isabel escreveu tudo isso não por vingança, mas para que suas descendentes soubessem quem eram, de onde vinham. Para que a verdade não se perdesse completamente na noite da escravidão. Um dos convidados, um advogado influente da capital, levantou-se. Se isso for verdade, as implicações são extraordinárias. Esta jovem seria livre por direito. A lei é clara. A condição de escravizado não pode ser imposta ilegalmente a pessoas livres ou a seus descendentes. Se Isabel foi livre e foi ilegalmente escravizada, seus filhos e netos são livres. Outros convidados começaram a se levantar, alguns indignados com o coronel, outros simplesmente querendo fugir daquele escândalo que poderia manchar suas próprias reputações por associação. O coronel Augusto permaneceu em pé, mas algo fundamental havia se quebrado dentro dele. Pela primeira vez em décadas, ele se via confrontado com as consequências reais de suas ações. Não eram mais números em um livro de contas ou propriedades que ele podia comprar e vender. Era sangue do seu sangue, uma linhagem que ele havia condenado à escravidão para encobrir sua própria covardia moral. Isabel! Murmurou ele, como se aquele nome evocasse um fantasma do passado. Eu era jovem, tinha medo de perder minha reputação, meus negócios. Minha família em Portugal jamais aceitaria. Minha família jamais aceitaria que eu casasse com uma negra, mesmo que livre, continuou o coronel, sua voz agora reduzida a um sussurro. As palavras saíam dele como se fossem arrancadas à força, confissões que ele guardara por toda uma vida. Eu a amava. Sim, amava Isabel. Mas amava mais minha ambição, meu futuro. Quando ela me disse que estava grávida, entrei em pânico. Foi ideia de meu sócio, já falecido, forjar a acusação de roubo. Subornar as testemunhas. Foi tão fácil, tão terrivelmente fácil. Ele cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Eu a vi ser arrastada pelo oficial de justiça. Ela gritava meu nome, implorava que eu dissesse a verdade. E eu fiquei em silêncio, Deus me perdoe, fiquei em silêncio e a deixei ser levada. Depois de alguns meses, quando soube que ela havia sido comprada como escrava para esta fazenda, minha própria fazenda, que eu estava começando a construir, pensei que seria uma espécie de redenção, que poderia ao menos garantir que ela tivesse um tratamento melhor. Redenção? A voz de Benedita cortou como uma lâmina. O senhor chama de redenção trazê-la para trabalhar como sua escrava? Fazê-la servir a mulher com quem o senhor se casou apenas 6 meses depois de destruir a vida dela? Sua voz,
antes controlada, agora carregava toda a dor acumulada de gerações. Minha avó Isabel trabalhava na lavanderia. Ela lavava as roupas de sua esposa, do senhor, esfregava até suas mãos sangrarem. E à noite, quando todos dormiam, ela chorava abraçada à minha mãe Rosa, uma menina que cresceu sem entender por que não tinha pai, porque não tinha nome verdadeiro. Dona Eulália, recuperando-se do choque inicial, olhou para o marido com uma mistura de desgosto e algo que poderia ser piedade. 32 anos, disse ela, sua voz fria como gelo. 32 anos vivendo uma mentira. E Rosa? Rosa está em nossa cozinha neste exato momento, preparando o jantar para seus convidados. Sua própria filha, Augusto, sua própria filha trabalhando como escrava em sua casa. A ironia cruel da situação não escapou a ninguém no salão. Quantas vezes eu a repreendi? Quantas vezes a tratei com dureza, sem saber que ela era sua filha? Um dos convidados, um senhor idoso que conhecia o coronel há décadas, levantou-se apoiando-se em sua bengala. Augusto, eu me lembro de Isabel. Lembro-me do julgamento. Na época, alguns de nós suspeitamos que havia algo errado naquela acusação. Mas ninguém questionou. Era mais fácil não questionar, não era? Sua voz carregava o peso da cumplicidade silenciosa. Quantos de nós aqui também viramos os olhos para injustiças porque era conveniente? Quantos de nós construímos nossas fortunas sobre mentiras e sofrimento? Mariana, a filha legítima do coronel, aproximou-se de Benedita. Por um momento, as duas jovens se olharam, uma vestida de seda e joias, outra em algodão cru, mas agora reveladas como primas, ligadas por sangue. Você sabia? Perguntou Mariana, lágrimas escorrendo por seu rosto cuidadosamente maquiado. Quando me servias, quando me vestias, quando ouvia meus segredos de adolescente, quando eu te contava sobre meus pretendentes e sonhos, você sabia que éramos parentes. Benedita assentiu lentamente. Sempre soube, sinhá. Minha mãe me contou quando completei 15 anos. Ela disse, você precisa saber quem você é, de onde vem, mesmo que nunca possa dizer a ninguém. E eu guardei esse segredo como um peso no coração. Cada vez que a sinhá me tratava com gentileza, eu me perguntava se seria diferente se soubesse. Cada vez que me punia por alguma falha pequena, eu engolia a humilhação e pensava, ela é minha prima, mas nunca poderá ser minha irmã. Mas o que poderia fazer? Continuou Benedita, sua voz ganhando força. Quem acreditaria na palavra de uma escrava contra a de um coronel? E mesmo que acreditassem, o que mudaria? Eu seria uma ameaça, um escândalo ambulante. Provavelmente seria vendida para longe, separada de minha mãe, para esconder o segredo. Então sim, eu sabia. E sofri em silêncio, como minha mãe sofreu, como minha avó sofreu antes de morrer. O padre Antônio deu um passo à frente, colocando-se ao lado de Benedita em um gesto de solidariedade. Coronel Augusto, a igreja não pode mais ser cúmplice deste pecado. Vim aqui não apenas como sacerdote, mas como homem de consciência. Benedita me procurou não para se vingar, mas porque teme pelo futuro de seu filho. Ela teme que esta criança nasça e seja registrada como escrava, perpetuando o ciclo de injustiça. Ela veio me pedir que eu intercedesse, que eu trouxesse a verdade à luz. Ele fez uma pausa, deixando que suas palavras penetrassem em cada coração presente. E eu concordei porque há pecados que não podem ser escondidos sob o manto da confissão. Há injustiças que clamam aos céus. Há momentos em que o silêncio se torna cumplicidade, e eu não posso mais ser cúmplice. Cristo nos ensinou que a verdade nos libertará, mas também nos ensinou que há um julgamento especial reservado para aqueles que escravizam, que oprimem, que usam sua posição de poder para esmagar os mais fracos. O padre olhou ao redor do salão, seu olhar pousando sobre cada rosto presente. Todos nós aqui somos culpados, em diferentes medidas. Eu também. Quantas vezes ouvi confissões de senhores que abusavam de suas escravas e dei apenas penitências simbólicas? Quantas vezes abençoei esta instituição maldita com minha presença, meu silêncio? Mas esta noite, aqui, agora, não haverá mais silêncio.
A verdade foi revelada, e ela exige uma resposta. Foi então que aconteceu algo que ninguém jamais imaginara presenciar. O coronel Augusto Rodrigues da Silva, o homem mais poderoso daquela região, senhor de centenas de almas escravizadas, dono de terras que se estendiam até onde a vista alcançava, começou a tremer. Seus joelhos fraquejaram. E, diante de todos os seus convidados, diante de sua esposa e filha, diante da sociedade que ele tanto prezava, o coronel caiu de joelhos. O som de seu corpo pesado atingindo o chão de madeira ecoou pelo salão como um trovão silencioso. As luminárias de cristal pareceram balançar ligeiramente, ou talvez fosse apenas a impressão causada pelo choque coletivo que varreu o ambiente. Alguns convidados levaram as mãos à boca, abafando exclamações de surpresa. Outros simplesmente ficaram paralisados, testemunhando o impossível. Um coronel, um senhor de escravos, um pilar da sociedade imperial, prostrado diante de uma escrava. As lágrimas corriam por seu rosto envelhecido, sulcando caminhos pelas rugas que décadas de autoritarismo haviam gravado. Perdão, soluçou ele, as mãos estendidas para Benedita em um gesto de súplica. Perdão, perdão, eu destruí Isabel. Condenei minha própria filha à escravidão. E agora você, minha neta, carregando meu bisneto em seu ventre, e eu. Sua voz se quebrou completamente. Que monstro me tornei! Que monstro fui sempre! Ele bateu no próprio peito com força, como se quisesse arrancar fisicamente a dor que sentia. Isabel me implorou. No tribunal, ela me implorou. Seus olhos. Deus, seus olhos me perseguiram durante todos esses anos. Cada vez que eu via Rosa crescer, eu via os olhos de Isabel. E eu fingia não ver, fingia que ela era apenas mais uma escrava, que não havia nenhuma conexão. Quando Isabel morreu, eu não fui ao seu enterro. Nem mesmo isso eu tive coragem de fazer. Um dos convidados, visivelmente perturbado, questionou: Coronel, como o senhor conseguiu viver com isso? Como dormia à noite sabendo que sua própria filha trabalhava como escrava em sua propriedade? Era uma pergunta genuína, nascida não de julgamento mas de uma perplexidade real sobre a natureza da consciência humana. Eu me convencia de que estava dando a elas uma vida melhor do que teriam em outro lugar. Respondeu o coronel, ainda de joelhos, sua voz rouca de emoção. Eu dizia a mim mesmo que Rosa tinha comida, tinha teto, tinha até aprendido a ler um pouco, às escondidas. Eu me convencia de que estava sendo misericordioso. Mas era mentira. Era tudo mentira. Eu estava apenas protegendo meu segredo, minha reputação, minha posição. Cada gentileza que eu mostrava era apenas outra forma de encobrir meu crime. Benedita olhou para aquele homem ajoelhado diante dela. Durante toda a sua vida, ele fora uma figura de terror absoluto, alguém cujo simples olhar poderia significar castigo ou até morte. Ela havia-o visto ordenar castigos cruéis a outros escravizados, havia-o visto vender famílias inteiras separando mães de filhos, maridos de esposas. E agora ele estava ali, quebrado, humano em sua fragilidade e culpa. Ela sentiu algo complexo em seu coração. Não era exatamente perdão, não ainda, talvez nunca completamente. Mas era uma compreensão de que aquele homem finalmente estava vendo as consequências reais de suas escolhas. Levante-se, Senhor, disse Benedita finalmente, sua voz firme mas não cruel. Levante-se. Suas lágrimas não mudam o passado. Sua humilhação diante desses senhores e senhoras não devolve os anos que roubou de minha avó, de minha mãe, de mim. Não traz de volta Gabriel, o pai de meu filho, que desapareceu e que possivelmente está morto por ter sonhado com liberdade. Ela deu um passo à frente, colocando-se diretamente diante dele. Eu não vim aqui para destruí-lo, senhor, disse ela, e pela primeira vez deixou de chamá-lo de senhor coronel, usando apenas o tratamento mínimo que a língua exigia. Vim para salvar meu filho. Vim para reivindicar o que é meu por direito. Minha liberdade, a liberdade de minha mãe, e a garantia de que esta criança nascerá livre. Ela fez uma pausa, sua mão descansando protetoramente sobre o ventre grávido. Quanto ao perdão, isso é algo entre o Senhor e Deus.
E entre o Senhor e a memória de minha avó Isabel, que morreu escrava por sua covardia. Eu não tenho o direito de perdoá-lo em nome delas. E mesmo que tivesse, ainda não sei se conseguiria. Talvez um dia. Mas não hoje. Hoje, só quero justiça. O advogado presente adiantou-se, ajustando seus óculos e assumindo o tom profissional que a situação exigia. Com base no que foi revelado aqui esta noite, e com as evidências documentais apresentadas pelo padre, eu testemunharia em qualquer tribunal que Benedita, Rosa e o filho ainda não nascido de Benedita são legalmente livres. A escravização inicial de Isabel foi fraudulenta, baseada em acusações falsas e testemunhos comprados. Portanto, toda a descendência é livre por direito. Ele olhou ao redor do salão, fazendo contato visual com cada pessoa presente. Todos aqui são testemunhas desta confissão. Este caso poderia ser levado às mais altas cortes do império. E dada a natureza escandalosa dos fatos, e o número de testemunhas respeitáveis presentes, não tenho dúvidas de que Benedita e Rosa receberiam suas liberdades legalmente reconhecidas. Mais do que isso, o coronel poderia enfrentar consequências legais sérias pela fraude inicial e pela manutenção ilegal de pessoas livres como escravas. Outro advogado, que até então permanecerá calado, acrescentou, e há mais. Se isso se tornar público, e parece inevitável que se torne, a reputação do coronel estará completamente destruída. Não apenas por ter cometido fraude, mas por ter escravizado sua própria filha e neta. Isso é, não há precedente para algo assim, não nesta escala. Dona Eulália aproximou-se do marido ainda ajoelhado. Com uma voz que misturava firmeza e cansaço, ela disse: "Levante-se, Augusto. Você já se humilhou o suficiente, embora ainda seja pouco perto do que fez." Ela estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar, um gesto que surpreendeu a todos. Quando ele estava de pé novamente, apoiando-se nela, Dona Eulália se virou para Benedita. "Menina, não, Benedita. Vou chamá-la pelo nome, como deveria ter feito sempre. O que você quer? O que seria justiça para você e sua mãe?" Era uma pergunta direta, pragmática, mas também genuína. Dona Eulália era uma mulher que havia aprendido a navegar nas complexidades da sociedade patriarcal, uma mulher que provavelmente suspeitara de muitas infidelidades do marido ao longo dos anos, mas que escolhera a segurança e o status em detrimento da confrontação. Agora, diante de uma verdade tão brutal e inegável, ela parecia disposta a fazer o que fosse necessário para lidar com as consequências. Benedita havia pensado naquele momento durante meses, desde que decidirá que não poderia mais viver na mentira. Ela havia ensaiado mentalmente o que diria, mas agora, com todos aqueles olhos sobre ela, precisava ser clara, precisa e irrefutável. "Quero minha carta de alforria e a de minha mãe, reconhecendo que somos e sempre fomos livres. Não como um favor, não como um ato de caridade, mas como o reconhecimento legal de uma verdade, que a escravização de minha avó foi um crime, e que portanto nós nunca fomos legalmente escravas." Ela respirou fundo antes de continuar. "Quero um dote justo, não como esmola, mas como reparação pelos anos que nos foram roubados. Minha mãe trabalhou nesta casa durante 40 anos sem salário, sem descanso, sem dignidade. Isso tem um valor, e esse valor deve ser pago. Eu trabalhei aqui desde que me entendo por gente. Isso também tem um valor." Sua voz era firme, calculada. Ela havia aprendido, observando as negociações comerciais que aconteciam na fazenda, que números e especificidade eram importantes. "Quero que meu filho nasça com um nome, não como propriedade. Quero que ele seja registrado como cidadão livre, com sobrenome, com paternidade reconhecida mesmo que seu pai Gabriel esteja desaparecido ou morto. E quero." Ela hesitou apenas por um momento, mas então continuou com firmeza crescente: "Quero que Isabel seja exumada da vala comum onde está enterrada e receba um sepultamento digno, com lápide e nome, no cemitério da igreja, não na área reservada aos escravizados. Ela merece ao menos isso, morrer com o reconhecimento de que foi uma mulher livre, injustiçada." Houve um murmúrio de aprovação de alguns dos presentes. O padre Antônio assentiu vigorosamente.
São pedidos mais que justos. São o mínimo que se pode fazer. E acrescento: a lápide de Isabel deve declarar claramente a verdade, que ela foi uma mulher livre e legalmente escravizada. Que sua memória seja uma lembrança constante da injustiça que foi cometida. O coronel, ainda apoiado em sua esposa, acenou concordando, incapaz de falar. Seu rosto estava pálido, os lábios tremiam. Ele parecia ter envelhecido uma década apenas naquela noite. Finalmente, com voz rouca, ele disse: tudo será feito. Tudo o que você pediu, Benedita. E mais. Haverá uma provisão financeira para você e para Rosa. Suficiente para que vocês possam viver com dignidade, sem depender de ninguém. Mariana surpreendeu a todos ao se adiantar e dizer: eu também quero algo. Quero conhecer minha irmã Rosa. Não como ama e escrava, mas como família. Quero tentar entender, quero tentar construir algo real, não baseado em mentiras. Sua voz era de uma jovem que acabará de ter seu mundo inteiro virado de cabeça para baixo, mas que tentava encontrar algum sentido na destruição. Benedita, você e eu somos primas. Crescemos na mesma casa, mas em mundos completamente diferentes. Eu quero tentar, não sei se é possível, mas quero tentar fazer as pazes com essa verdade. Era um oferecimento corajoso, nascido tanto da genuína comoção quanto da necessidade de encontrar algum caminho em meio aos escombros. Benedita olhou para Mariana por um longo momento. Via nela não uma inimiga, mas outra vítima das mentiras do coronel, de certa forma. Mariana crescerá em privilégio, sim, mas também na ignorância sobre sua própria família, sobre as fundações podres sobre as quais seu mundo havia sido construído. Eu aprecio suas palavras, sinhá. Mariana, disse Benedita, usando o nome da prima pela primeira vez sem o título. Mas não será fácil. Não podemos simplesmente apagar anos de tudo isso. Precisará haver honestidade, verdade e respeito. Se você estiver disposta a isso, então sim, podemos tentar. Era uma resposta cautelosa, mas aberta. A resposta de alguém que havia aprendido a não confiar facilmente, mas que também não queria perpetuar ódio desnecessário. Os convidados começaram a se retirar, alguns escandalizados, outros pensativos, todos compreendendo que haviam testemunhado algo extraordinário. Conversas em voz baixa ecoavam pelos corredores enquanto carruagens eram preparadas. Você ouviu? O coronel, de todos os homens. Aquela pobre menina. Isso vai se espalhar por todo o vale. Um escândalo dessa magnitude. Um grupo de 3 fazendeiros, amigos de longa data do coronel, aproximou-se dele antes de partir. Augusto, disse o mais velho deles, você nos colocou em uma posição muito difícil. Somos seus amigos, mas o que você fez, o que você confessou aqui esta noite, isso nos torna cúmplices se não falarmos. Mas também entendemos que todos nós carregamos pecados. Talvez não tão graves quanto os seus, mas... Ele deixou a frase inacabada, o peso da cumplicidade coletiva pairando no ar. Outro fazendeiro acrescentou: esta noite mudou algo. Não sei exatamente o que, mas mudou. A escravidão, nós sempre soubemos que havia injustiça, mas a vemos apenas em números, em necessidade econômica, em tradição. Esta noite, vimos rostos. Vimos uma jovem grávida reivindicando sua humanidade. Vimos você, o homem mais poderoso desta região, de joelhos. Isso vai ficar em nossas mentes por muito tempo. Aquela noite seria comentada por gerações. O escândalo do coronel Augusto se espalharia por todo o Vale do Paraíba, alimentando conversas em salões e tavernas, sendo exagerado e distorcido por cada novo contador da história. Mas mais que isso, seria uma pequena fissura na grande estrutura da escravidão, uma história que mostraria que por trás dos números e das propriedades havia pessoas, famílias destruídas, vidas roubadas, injustiças que clamavam por reconhecimento. O coronel finalmente se levantou mais firmemente, soltando-se do apoio de sua esposa. Ele limpou o rosto com um lenço, tentando recuperar algum vestígio de compostura. Padre Antônio,
Disse ele com voz ainda rouca mas mais controlada. Prepare os documentos. Todas as exigências de Benedita serão atendidas. Traga um tabelião amanhã mesmo. Quero que tudo seja feito de forma legal, irrefutável. E há mais. Ele olhou para sua filha Mariana, depois para Benedita, depois para a porta da cozinha por onde, em algum lugar além, sua filha não reconhecida Rosa continuava trabalhando, alheia ao terremoto que acabará de abalar os alicerces daquela casa. Rosa e Benedita terão um lugar nesta família, se assim o desejarem. Não como escravas, não como agregadas, mas como o que são, meu sangue. Eu reconhecerei Rosa como minha filha, publicamente, legalmente. Que o escândalo venha, já não importa mais. Eu vivi na mentira por tempo demais. Era uma declaração revolucionária, quase inimaginável para aquela sociedade. Reconhecer publicamente uma filha nascida de uma mulher que ele havia escravizado? Isso ia além da simples concessão de liberdade, era um reconhecimento de paternidade que quebrava todas as normas sociais, que admitiria não apenas erro mas crime, não apenas fraqueza mas vilania calculada. 3 meses depois, no início de setembro de 1867, nasceu Miguel, filho de Benedita e Gabriel, cujo paradeiro nunca fora descoberto, permanecendo como uma das tragédias pessoais que a escravidão deixava em seu rastro. Miguel veio ao mundo não em uma senzala escura, mas em um quarto confortável da fazenda, com parteira e médico presentes. Seu registro de nascimento o declarava livre, filho de Benedita Isabel da Silva, ela mesma registrada como mulher livre. Rosa, a mãe de Benedita e filha não reconhecida do coronel, recebeu não apenas sua alforria mas também um pedido de perdão que ela ouviu em silêncio, sem concedê-lo nem negá-lo. Ela havia sobrevivido fazendo-se pequena, invisível, guardando sua dor como um segredo mortal. Agora, aos 40 anos, descobria-se livre mas carregando o peso de décadas de humilhação e trabalho forçado. O perdão, se viesse, levaria tempo, talvez toda uma vida. A relação entre Mariana e Benedita desenvolveu-se lentamente, com a cautela de duas estranhas que descobrem serem irmãs. Não era fácil transcender anos de condicionamento social, os abismos que a escravidão cavara entre elas. Mas havia tentativas genuínas, pequenos gestos que sugeriam que talvez, apenas talvez, algo real pudesse ser construído sobre os escombros da mentira. O coronel Augusto mudou de maneiras visíveis e invisíveis. Publicamente, tornou-se um defensor discreto de reformas graduais na escravidão, o que lhe rendeu a desconfiança de seus pares. Privadamente, lutava com demônios que havia ignorado durante décadas. Passou a frequentar a igreja com regularidade, buscando uma expiação que sabia ser impossível de alcançar plenamente. No cemitério da paróquia, uma lápide simples mas digna marcava agora o túmulo de Isabel, com a inscrição: Isabel, mulher livre, injustamente acorrentada, finalmente em paz. A história da fazenda Santa Helena se espalhou, tornando-se uma espécie de parábola sobre os pecados da escravidão e suas consequências. Alguns a usavam como argumento abolicionista, outros como exemplo de exceção que confirmava a regra. Mas para aqueles diretamente envolvidos, não era uma parábola ou estatística, era a vida vivida, sangue derramado, lágrimas reais. Benedita criou seu filho Miguel com as lições que aprenderá. Que a verdade, por mais dolorosa que seja, é a única base possível para a justiça. Que o silêncio diante da opressão é uma forma de cumplicidade. Que mesmo quando o mundo inteiro diz que você não tem valor, você deve saber quem é. Miguel cresceria livre em um Brasil que ainda escravizava milhões, carregando consigo a história de 3 gerações de mulheres, Isabel, Rosa e Benedita, que sobreviveram ao inimaginável. Anos depois, quando a Lei Áurea finalmente chegou em 1888, Benedita tinha 42 anos. Ela estava lá, na pequena vila, quando a notícia chegou. E ela pensou em sua avó Isabel, que não viverá para ver aquele dia. Pensou em sua mãe Rosa, que chorou lágrimas silenciosas de alívio por aqueles que ainda estavam nas senzalas. E olhou para seu filho Miguel, já um jovem homem, e soube que a luta delas não tinha sido em vão. A verdade revelada naquela noite de junho de 1867 não mudará o Brasil inteiro.
Mas mudará aquelas vidas específicas, desmanchara uma mentira particular, trouxera à luz um pedaço da hipocrisia sobre a qual a sociedade escravista se sustentava. E às vezes, uma única verdade revelada, uma única pessoa se levantando e falando, pode ser o começo de uma transformação maior. O coronel Augusto morreu 10 anos depois, em 1877, levando consigo seus remorsos mas também um testamento que dividia sua fortuna de forma mais equitativa do que qualquer um esperaria. A sociedade local nunca o perdoou completamente por seu escândalo, mas talvez isso fosse uma forma de justiça também, que ele vivesse o resto de seus dias marcado pela vergonha de seus próprios atos. Benedita viveu até 1921, tempo suficiente para ver a abolição consolidada e o Brasil entrar em uma nova era, ainda imperfeita, ainda marcada por racismo e injustiça, mas fundamentalmente diferente. Ela contou sua história para seus netos, insistindo que eles nunca esquecessem de onde vieram, do preço que fora pago por sua liberdade. E quando fechou os olhos pela última vez, foi como uma mulher que tinha vivido para ver a verdade triunfar, pelo menos em sua própria vida, sobre a mentira que quase a destruiu antes mesmo de nascer.